alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Eba! Opa, pensei que ia voltar de novo, estava Quase cantando. quase voltei. Hoje aqui está tudo diferente. É que eu estava cantando. Eu falei, vai ver que ela quer que eu continue a cantar. Às vezes eu ponho 2 vezes, viu, Roseli? Às vezes eu ponho 1 vez, ponho outra vez. Porque essa musiquinha é tão gostosa, né? Eu gosto. Eu já começo aqui já cantando. Cantarolando, né? Isso aí. Florzinha, porque a minha florzinha hoje não está aparecendo, mas ela está aqui. Ah, meu Deus, coloca ela na frente. Isso, olha, ela está ali, ó. Não, ó, agora sim. Cá, ó, aí ela aparece aqui, ó. Aqui ela aparece, ó. Apareceu, né? Não apareceu ainda. Não, põe um pouquinho mais para lá, mais para lá, mais para lá, mais para lá. Aí agora ela vai aparecer. Vai, agora sim. Agora ela está lá. Agora sim, agora apareceu. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Boa tarde ao público, aos ouvintes, a todos que vão assistir o programa. Hoje, uma boa tarde. E vamos para mais um estudo do nosso lar. Hoje, fora do dia, porque as questões, né, não deram para fazer no segundo dia. Então, hoje nós vamos estar aqui dando continuidade ao estudo do nosso lar, no capítulo 9. Eu trouxe para a gente começar uma mensagem que está no livro de José Maria de Medeiros Souza, chamada Respostas ao Coração. Então, ele tem 365 mensagens, uma para cada dia. Então, eu vou começar a ler esse livrinho aqui quando a gente estiver no programa da oficina, e a gente vai lendo. A lição número 1 diz assim: os golpes da ingratidão. Quando os golpes da ingratidão abrirem imensa chaga em teu coração, não te detenhas acalentando propósitos de revanche ou de vingança. Recorda-te, a ostra, quando ferida em sua intimidade, envolve o agressor em substância balsamizante e, à custa de muito esforço e persistência, enriquece o agressor, transformando em preciosa pérola. Difícil, né? Número 1. Difícil agir como a ostra, né? Eu acho. E ainda transformar o agressor em pérola, mais difícil ainda, né? Mas essa é a lição, né? Essa é a lição da natureza, né, Margarete? Lição da natureza, essa daqui. Essa é a grande lição da natureza. Transformar da ingratidão em amor, né? Exatamente, que a gente possa fazer isso, né? Era o que Jesus fazia, né? Ele não olhava o externo, o que a pessoa apresentava, de características de vícios, defeitos, coisas desse tipo, né? Ele olhava a pérola que estava ali atrás, ainda que não tinha aquela pedrinha que ainda não tinha sido lapidada, né? Exatamente, era isso que eu ia falar, né? E nós temos aí o maior exemplo, né? Que foi Jesus, e temos o Evangelho aí para a gente poder se socorrer
né? Nos momentos de angústia, de aflição, aquele momento que você está sentindo uma mágoa, tristeza, nos momentos alegres, felizes também, né? O evangelho ele deve ser lido, porque senão parece que evangelho, oração é só no momento de aflição, de sofrimento. Não, em todos os momentos, né? Principalmente agradecer, né? Não tem coisa melhor do que agradecer, né? Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o pessoal. Ó, a Sofia já está te A dando Sofia boa já tarde. acabou de me dar boa tarde. Falou em boa tarde, lá vem Sofia, né? Isso. O Moisés está dizendo assim: boa tarde, Margarete, Roseli, Érica, a todos que vão assistir esse programa de conhecimentos. Boa tarde, Moisés. Marvin, boa tarde, família Odisseia. Oficina, família Oficina. Que família Odisseia? Onde que eu tirei Odisseia? Não sei. É uma Odisseia. Nós estamos aqui. Não sei onde eu tirei Odisseia. Não sei mesmo. É que é uma Odisseia aqui, né? É uma Odisseia. Tem razão, tem razão. Corrigir então, boa tarde, erradamente. Oficina, isso mesmo. Tá vendo? Por isso que é bom ter alguém para olhar. É isso mesmo. Vamos lá. Sônia Bonfim, boa tarde a todos. Ana Maria de Luna, boa tarde para todos da Oficina Espírita da Família. Boa tarde, Margarete, que bom rever você. Estamos de volta aqui de novo. A gente não pode fugir, né? Ana Maria de Luna, boa tarde, Érica e Roseli. Hoje a gente não está com a Érica, mas depois ela vai escutar o programa e vai ver os boa tardes que foram mandados para ela, né? Isso. Bom, Roseli, hoje é você quem faz a prece, pode ser? Pode ser. Eu tô sentindo assim tão estranho, eu tô pensando convidada hoje, sabe? Hoje quem está no comando é a Margarete. Um pouco, né? Hoje quem abriu fui eu e quem está de convidado é a Roseli. Então, hoje ela vai falar do nosso lar, ela vai explicar sobre o nosso lar, ela vai ler sobre o nosso lar. Lógico. Hoje ela vai fazer tudo isso. Está invertido os papéis hoje. Está invertido. Mas é bem estranho, viu, Margarete? Parece que eu estou sendo realmente convidada, né, do programa. Como é bom trocar de casa? Trocar de... Eu acho assim, posição. Trocar de ponto de vista, de posição, né? Isso é muito bom. Deixa eu dar mais uma boa tarde antes de você continuar. Tá, vamos lá. Está aqui o Paulo Sakai, boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. E a Lúcia Helena Moderno, boa tarde, Lúcia. Lúcia Helena, agora não, né? Eu sou vizinha da Lúcia Helena também, porque ela também mora também uma parte em Serra Negra, uma parte aqui em Santos. Bom, se todo da oficina resolver morar uma parte em Serra Negra e outra parte em Santos, você vai ter que é melhor você montar um polo da oficina aí, em Serra Negra. Eu vou amar. Hoje eu estou em Santos, né? Mas só mais essa semana aí, depois já estou indo embora. Né, Lucilena? É bom demais, né? É bom demais. Mas vamos lá, né? Começar o nosso estudo, porque hoje tem muita coisa interessante no estudo de hoje, que vai falar sobre um tema que surge assim muitas dúvidas, né? Que é a alimentação, como que é essa parte, né? Será que a gente come lá no plano espiritual ou não? Então, o André Luiz vai descobrir muita coisa e traz para a gente tudo isso que ele está descobrindo e garanto para vocês que é surpreendente. Mas vamos lá, começar pela prece, né? Jesus, Senhor de nossas vidas, rogamos a Ti que nos abençoe neste momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho de luz, dos Seus ensinamentos. Nos envolve, Senhor, com Suas doces vibrações, nos inspire, nos auxilie o entendimento e, acima de tudo, nos mostre o caminho do bem para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que hoje possamos, ao fim do nosso estudo, estarmos mais enriquecidos de seus ensinamentos, para que a gente possa colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome, vibramos por todos os nossos amigos que estão aqui presentes conosco, e em nome da espiritualidade amiga e responsável por esse trabalho de amor, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos a nossa oficina espírita da família.
Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Bonita essa oração, Roseli. Obrigada. Gostei. Ó, a Lucilena está dizendo assim, ó. Eu estou por aqui também. A gente combina, né, Lucielena? A gente tem que trocar celular para a gente fazer essas Aí ela disse assim, combinações. será que tem sorvete doces? Aí eu já não entendi. Não entendi. Aonde que tem sorvete doce? Lá em Não Serra entendi. tem muita sorveteria e tem muito doce, viu, Pois Ana? é, então. Aí é que tá, né? A Lá gente fica tem. aqui só com Aqui água na boca. não. Aqui não tem muito, não. Mas vamos lá. Vamos lá, Roseli? Vamos Problema lá. de alimentação? Vamos lá? Hoje eu me Vamos. alimentei bem, mas será que eu me alimentei com a alimentação que eles têm lá no plano espiritual? Não sei. Isso. Vamos lá. Então, vamos só dar uma recapitulada no capítulo anterior, que a gente tinha passado por ele, em que o governador de Nosso Lar já estava governando há 114 anos na colônia Nosso Lar. E isso quando foi publicado o livro. Agora já tem bem mais, né? Margarete Bence está assistindo e você curou ela. E o Moisés vai falar que tem uma pessoa assistindo pelo Face, mas eu não estou com o Face aqui. Margarete Bence. Margarete Bence está assistindo pelo Face. Você consegue captar pelo Face aí? Olha, eu tô aqui vendo, mas eu não tô vendo essa pessoa, não. Ela deve ter compartilhado, deve estar olhando pelo Facebook. Tem que. Eu sempre falo para o pessoal, né? Dá um oi, um boa tarde, alguma coisa para a gente saber que a pessoa está online, está ouvindo, está assistindo, para a gente poder também no final mandar as ararinhas, né, para o pessoal, porque tem muita gente que está assistindo, mas a gente não sabe. Às vezes aparece aqui, né, os nomes, mas na maioria das vezes não aparece, não, gente. Então, Pois é. Então, voltando aqui, estava falando que ele já estava lá há 114 anos, da época do início do Nosso Lar, né, da publicação do livro, ele já estava lá, agora já está bem mais, né? E ele tinha um longo trabalho pela frente para executar na colônia Nosso Lar, e que ele era o único que não tinha férias. Ele tinha uma outra forma de descanso. A gente parou aí, né? E deixou o André Luiz assim pensativo. Aí, como o André Luiz já estava passeando ali pela colônia Nosso Lar, ele diz assim: enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pediu... Deixa eu só fazer uma observação, Má. A Ana, ela está falando que ela perguntou se tinha doces, né? Sorvete. No plano espiritual. No plano espiritual, ela está falando. Ana, aguenta aí, que daqui a pouco a gente vai explicar sobre isso. Então, tá certo. Que a gente ficou não sabendo se era em Serra, se era aqui, porque para mim, doce, essas coisas, só aqui, né? Mas vamos ver se lá tem também, Ana. Então, vamos continuar. Aí ele pediu ao dedicado enfermeiro, que era o Lísias, para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Como o André Luiz ele ainda estava frágil perispiritualmente, o corpo perispiritual dele ainda estava adoecido, então ele tinha dificuldade de locomoção, então ele precisava dos braços de Lísias para ele poder caminhar pela colônia Nosso Lar. E ele estava encantado com os jardins maravilhosos de Nosso Lar. A agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quer dizer, sabe o que tinha lá, Roseli? Águas dançantes. Olha, e nós copiamos, né? Veja aqui, ó. Zigue-zagueavam no ar. O que é isso? Não são águas dançantes? É porque ele fala aqui, né? Caprichosos repuxos. Repuxos são jatos, são fontes, né? Então eles davam aqueles repuxos e zigue-zagueavam. Parecia que a expressão que passava é que existiam águas dançantes por lá. Né? Formando figuras encantadoras. Então, elas, conforme elas se movimentavam, formavam figuras, né? Imagens. Deve ser coloridas, alguma coisa assim, né? Bonito deve ser, né?
Deve ser um lugar lindo, né? Eu fico imaginando essa sensação de paz, né, que ele fala, realmente, num lugar assim, realmente dá para ter essa sensação mesmo de paz, né? Um lugar tão bonito, sendo recebido nessa atmosfera fluídica, né? Paisagens harmônicas, não tem como não ter essa sensação de paz. Isso aí. Aí diz assim: quem observa esta colmeia imensa de serviço, quer dizer, estava assim de trabalhadores, por isso uma colmeia, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Quer dizer, o André Luiz começou a pensar, que o André Luiz era investigador, né? Tudo ele queria saber. Questionador, né? Questionador, tudo ele queria saber o porquê, como é que era, né? Aí ele pergunta, pô, tanta gente trabalhando aqui, uma colmeia de trabalhadores, como se fosse, representasse aquelas abelhinhas, né? Todo mundo trabalhando. Como que o pessoal se abastece aqui? Como é que come? Eu não vi aqui nenhum Ministério da Economia aqui para cuidar disso, né? Então, ele estava questionando Lísias sobre isso, né? Como que o pessoal da Colônia Nosso Lar se alimenta? Como vocês acham que eles se alimentam lá, gente? Vamos lá. Olha, Vamos né? lá. Vamos ver aqui o que Vamos o pessoal vai continuar aqui. falar para ver se vai bater com o que o André Luiz vem falando para a gente. Isso. Vamos ver o que ele diz aqui. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que recordasse os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Então, ele está fazendo um resumo aqui do que aconteceu, por que a governadoria é que ficou responsável por essa distribuição de alimentos. Aí ele vai explicar agora no capítulo o que aconteceu para que a governadoria tivesse que assumir esse papel de controlador, vamos dizer. Não é bem um controlador, porque lá não é assim que se analisa, né? Mas o responsável por toda a distribuição. Pela administração, né, desses recursos, né, que eles tinham, né? Por quê? Porque ele disse que, no começo, a colônia estava mais fácil, os primeiros habitantes eram mais tranquilos. Depois, começou a chegar mais gente e eles queriam ter lá na colônia espiritual os hábitos de encarnados. Por isso que ele fala aqui, os fenômenos puramente materiais. Então, eles queriam chegar lá e comer macarrão com frango, feijoada, tomar uma batidinha. Eles achavam que tudo isso eles podiam fazer no plano espiritual. Então, eles chegavam com esses hábitos, porque a gente sabe, né? A gente vai para lá com as mesmas sensações, vontades, né? A nossa ignorância nisso continua lá do mesmo jeito, né? Só que sem um corpo físico, um corpo perispiritual, né? Então, o início mesmo da colônia deu muito trabalho para o governador, né? Porque ele precisava espiritualizar os espíritos. Pode uma coisa dessa? Havia essa necessidade ali. Muita importância para essa parte material, né? Então, eles tiveram que, a governadoria teve que assumir esse serviço. Então, você vê, você tem uma colônia espiritual que precisa se espiritualizar. Exatamente. Porque ela estava com características materiais. Estava atendendo a exigências e paixões, né? Os vícios terrenos e não fazendo uma mudança, espiritualizando, né? Não. Os espíritos que iam para lá, eles não eram fortalecidos espiritualmente. Então, quando eles desencarnavam, eles traziam esses resquícios da vida material. Então, isso foi um ponto que deu muito trabalho para o governador na colônia Nosso Lar. Os apegos à vida material. E isso, né, Margarete, a gente pode começar já a fazer esse desapego aqui,
né, sabendo diferenciar o que é necessário do que é excesso. Sim. E no livro dos Espíritos, né, a gente encontra, né, explicações que vão nos nortear para a gente entender o que é necessário e o que são os excessos, né? Como que a gente pode conhecer o limite do necessário? É uma das perguntas do livro dos Espíritos, né? Então, esse desapego dessas coisas materiais, a gente pode já começar a fazer aqui no plano material mesmo. Tem que começar a fazer, né? E está interessante aqui, deixa eu dar uma boa tarde aqui. A Rosana chegou agora, Rosana de Oliveira Sakai, a Rosiane, boa tarde a todos. E a Rosiane disse assim, ó, lá eu ia querer tomar um cafezinho com bolo. Tá aqui, ó, o cafezinho tá aqui, só tá faltando o bolo. O cafezinho está aqui. Inclusive, eu já tomei antes de começar o programa. Eu já fui com frango assado, né? E ela vai com cafezinho com bolo. E olha tudo bem. É por aí, né? É por aí. O cafezinho, então, essa hora aqui vai bem. Então, vamos lá. Então, o que fazia o governador, né? O governador, ele trazia os materiais e ele distribuía para a colônia. Aí ele vai explicar por que ele teve que tomar essas providências. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Então, você pensa aí, se o governador já estava na publicação do livro Nosso Lar, acho que foi em 1944, mais ou menos isso, mas foi um pouquinho antes, né? Porque já estava sendo preparado antes. Ele já tinha 114 anos. Então, lá por volta de 1835, por aí, a colônia já lutava com dificuldades para adaptar os habitantes à simplicidade, porque eles vinham para lá com os vícios daqui. O bem bom, né? As coisas maravilhosas, os desperdícios, eles iam com a vida material para impor lá numa colônia espiritual. Que interessante. Eu fiquei imaginando, né, aqueles reis, né, naquela época, aquela corte, né, quando chegava no plano espiritual, ter que se adaptar com coisas simples. Só que hoje em dia nós também temos essa mesma dificuldade, né? Porque hoje em dia a gente vive tanto de aparência, né? De mostrar para as pessoas o que nós temos, o que nós comemos, o que nós fazemos, para onde nós vamos, que a gente chega lá no plano espiritual também com esses mesmos vícios, querendo comer do bom e do melhor, querendo ter as coisas. Já que eu não podia ter lá, aqui eu vou poder ter as melhores bolsas, os melhores sapatos, então eu posso. Então, né, eu acredito que ainda tenham dificuldade lá nas colônias para essa adaptação. Aí ele continua. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Ainda exigia lá, hein? Queriam mesas altas, quer dizer, fartas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhes são próprias. Por que o Ministério da União Divina? Porque lá tinham os espíritos mais evoluídos da colônia. Então, os espíritos mais evoluídos da colônia entendiam que isso não era necessário. Mas os que vinham daqui, da Terra, para lá, queria ter isso, ó, mesas fartas, bebidas excitantes. Então, eles queriam ter tudo que lhe dava prazer aqui no plano físico, eles queriam continuar numa colônia espiritual. Quem não quer, deve ter sido fácil para o governador, né? Se você tem coisa boa aqui, você não quer continuar tendo lá? Quem não quer, né, Margarida? Eu lembro de uma história daqueles amigos da luz. Sim. Que um deles desencarnou, ele estava no plano espiritual. Aí, quando ele chegou lá, ele estava num quarto, aí ele falou assim, poxa vida, cadê meu ar-condicionado? Eu preciso do ar-condicionado. Está calor aqui, tem que ter ar-condicionado. A cama, está faltando a coxa, está faltando isso. Aí, quando o benfeitor falou assim para ele, olha,
aqui temos que trabalhar. Não, me avisaram assim, que quando eu desencarnasse, que não tinha mais que trabalhar, que eu ia para uma zona de conforto. Descansar, né? Eu ia descansar, foi o que falaram. Falaram para mim que quando eu desencarnasse, eu iria descansar. Poxa, não tem nada aqui, não tem estou com uma cama confortável, não tem ar-condicionado nesse quarto. Ainda você está me dizendo que eu vou ter que trabalhar? Que história é essa, né? Então, é mais ou menos isso, né? Você chega lá achando que vai ter essas exigências. Você vê que eles chegavam lá exigindo, tá bom? Era assim. Aí continua. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Então, isso estava causando até uma ansiedade nos que estavam lá. Por quê? Porque eles não queriam mudar hábitos. Eles queriam continuar com os mesmos hábitos. Coitado Então, do logo governador, assumiu o governador obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram que, a pedido da governadoria, é o Ulisses que está explicando, tá? Vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Deixa eu fazer só uma observação que eu achei interessante, porque assim, o governador atual, né? Então, antes dele existia um outro governador, né? Não sei se existia um outro governador ou se a colônia ela tinha um outro tipo de administração ainda. De repente, tá? é isso que eu queria saber. Será que antes ela era formada por departamentos. Será Eles que era foram copiar de Alvorada Nova para depois transformar a colônia em ministérios. Então, eu acho que antes era um posto socorrista e tipo depois um posto passou, ainda, né? mais ou menos assim. Uhum. É isso, Roseli? Isso, acho que sim. Ah, é isso que você queria perguntar? Tá. Era isso que eu queria perguntar. Então, o que fez o pessoal está respondendo aqui, está interessante. Quer ver? Eu vou botar aqui para ver, antes de eu continuar o meu pensamento. A Roseli queria o cafezinho. Roseli, concordo com você, tá? Acho que é do bolo, do café, deve ser isso, bolo, né? Deve ser. O Marvin é o churrasco, tá? Eita, meu Deus do céu. Quer dizer, a popular carteirada. Chegar lá já querendo as coisas, né? Que você estava falando que já chegava exigindo. Chegou lá, as já coisas, exigindo, né? quer dizer, você mostra lá e todo mundo tem que te servir, né? Isso aí. A Roseli diz assim: verdade, amo esse tal de churrasco demais. Né? E ela não vai aguentar se não tem churrasco não lá, hein, amiga? Como que você vai fazer? Aí aqui, o Marco também. Pois é, eu também. Então vocês vão começando a se desapegar daqui, tá? Porque lá não tem churrasquinho, tá bom? Ter uma comida mais vegetariana aqui, hein, gente? Vamos lá. É isso aí. Então, aí o que fez o governador? Ele não tomou a decisão sozinho. Ele foi requisitar 200 instrutores, quer dizer, 200 professores de uma esfera mais elevada. Para quê? Para auxiliar a disseminação, a espalhar os novos conhecimentos. Que conhecimentos eram esses? Do novo processo de alimentação no plano espiritual. Então, era a ciência da respiração e dos princípios vitais da natureza. Então, você ia aurir o alimento pela respiração e pelo próprio ar. Nós aqui, a gente sabe que o nosso ar, ele tem oxigênio, ele tem carbono, ele tem nitrogênio, só que nós não conseguimos absorver o nitrogênio. Quando a gente aprendesse a absorver esse nitrogênio, a gente não se alimentaria tanto, porque você absorveria a energia vital pela respiração. Interessante, lá, né? Lá eles conseguem fazer isso com o corpo perispiritual.
Só que os desencarnados que saíam daqui, eles queriam viver como se tivesse um corpo físico. Mas eles não tinham mais a estrutura física no corpo perispiritual, mas eles acreditavam que tinha. Então, eles não estavam aceitando esse novo método de alimentação que o governador estava apresentando para eles. Então, o governador pediu ajuda externa para que viessem aqui auxiliar a esse entendimento desses princípios atmosféricos. Então, é a mesma coisa que eu falei na outra live, que o governador, ele descansava, mas o processo de descanso dele era diferente do nosso. Ele se alimenta, mas diferente da gente. Quando ele não se alimenta, ele trabalha, bem dizer, 24 horas por dia, não para um minuto, porque ele se alimenta de uma forma diferente. Uma forma diferente da nossa. Exatamente. Ele descansa também de uma forma diferente da nossa. Sim. Aí, continua aqui. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Ou seja, que interessante, resolveram fazer um protesto coletivo ali. Vamos para a avenida, vamos para a rua, vamos levar cartazes, porque isso aqui é um local de transição, né? Mais ou menos isso, né? Aqueles que eram mais chegados à parte material, né? E você vê que ele coloca aqui, colaboradores técnicos, eram espíritos que tinham conhecimento intelectual, mas não tinham a parte moral, sentimental, né? Equilibrada. Exatamente. Agora, eles alegavam assim que era uma colônia de transição. Então, eles queriam saber mais do que o governador e que os 200 espíritos que tinham vindo de locais mais elevados. Então, eles não sabiam para escutar, para entender, para ouvir, para assimilar uma informação diferente. Eles não estavam abertos para isso. Tudo que era falado, eles contestavam. Eles tinham uma opinião formada e não abriam mão dessa opinião. Então, eles ficavam ali, batendo na mesma opinião e não abria para o entendimento que estava chegando. Aí, quando ele fala aqui que eles se desambientavam imediatamente, que poderia correr o risco dos desencarnados que tinham chegado lá ficarem desambientados. Mas só mudar do plano físico para o plano espiritual, você já está desambientado. Já vai desambientar, né? Mas eles não queriam que tivesse esse choque, vamos dizer assim. Mas eu acho muito estranho, né? Assim, se para uma evolução, para você melhorar, né? Então, eles estavam querendo que ficasse todo mundo naquele mesmo estágio, né? Esses técnicos aí. Sim. Mas o governador, que é um espírito mais elevado, já né, pensava diferente. Não, aqui tem que evoluir. Assim como na Terra nós temos que evoluir, lá no plano espiritual também nós vamos ter que evoluir. Então, não adianta, eu passo para lá e continuo na mesma. O que vai adiantar? Né? Então, graças a Deus que o governador não desanimou, não se entregou a esses piquetes aí que foram feitos. Não se entregou. Né? Porque você vê, o governador, ele era o espírito mais evoluído moralmente e espiritualmente. Ele não ocupou esse cargo por acaso. Não. Foi por você vai, não. Ele deve ter passado por cursos, aprendizado, né, para chegar na condição que ele estava. Então, ele era o mais evoluído que estava ali. Só que a humildade dele era tão grande que ele resolveu pedir colaboração, ajuda de espíritos mais elevados para auxiliar ali naquela administração alimentar da colônia Nosso Lar, porque os espíritos estavam ali trevosos, né? Insistentes, teimosos. Imagina, vai tirar uns regalos.
Ah, como assim, né? Tá tão bom aqui do jeito que tá. Vem o governador e quer tirar os nossos benefícios. Pois é. Aí vamos lá. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Olha a paciência do governador. Não foi assim de uma hora para outra, né? Diante das rebeliões, diante das opiniões contrárias, 30 anos consecutivos. E ele ali, firme e forte. E às vezes a gente quer resolver uma coisa assim de uma hora para outra, né? Mas ele foi ali. Então, o espírito superior tem essa paciência. Tem essa paciência. Vamos lá. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Passeata. Vou fazer uma passeata para... Vou protestar. E olha, que eram entidades importantes, né? Eram entidades importantes. Que estavam ali com conhecimento. Cargos importantes. Resolveram fazer uma rotinha aí. O pessoal aqui falando que a Vanessa chegou aqui, né? Boa tarde para a Vanessa. E ela falou, olha, 30 anos firme na fé. Incrível, né? Incrível. A Aide também está aí. A Aida Ramos da Cruz também está aí. Boa tarde. Então é isso. E a Rosiane e o Marvin aqui estão chateados porque vai ter o churrasco, né? Tem que dar um jeito de levar, o Marvin está falando. Mas não tem jeito de levar, não, Marvin. Tem não. Tem não. Isso aí não precisa nem ler o livro, que eu já sei que não tem. Bom, fizeram a passeata, estavam fazendo passeata. Você vê como é que é as coisas? A gente acha que só tem aqui, né? Mas, eu sei que a minha verdade é ela. Ô, Margarete. Então, eu vou fazer do jeito que eu quero, então vamos para a rua. Gente chata, querendo atravancar o progresso, existe em todo lugar, amiga. Né? Não é só aqui. Lá também em todo lugar. Então, vamos lá. Ele diz assim, por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Depois começaram o quê? A fazer dramatização. Eu estou passando mal. Estou passando fome, vou morrer. Eu estou com fraqueza, eu não consigo trabalhar porque eu estou com fraqueza. Vou morrer, é bom. Vou morrer, com certeza, vou morrer. Quer dizer, vou morrer de novo, não consigo nem levantar da cama, estou precisando de alguma coisa mais substanciosa. Oh, meu Deus. Como que será que o governador saiu, hein? Vamos continuar. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. Então, além disso, desses enfermos que achavam... estava acontecendo de vítima, o coitadinho, vou morrer de novo, né? Ainda tinham aqueles que criavam os motins para acusar, para... Você imagina o quanto que esse governador não recebeu de malcriação, de palavras... falando difíceis, que estava errado. Uma série de coisas. Acho que tentando ir nos cargos mais altos, né? Eu quero falar com a esfera superior, porque isso está errado, né? Exatamente. Aí diz assim, o governador, porém, jamais castigou alguém. E ainda não castigava, né? Não castigava, né? Porque o espírito superior não faz isso, né? Convocava os adversários da medida a palácio, aqueles que não estavam de acordo com o regime, ele convidava para irem até a governadoria e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Ou seja, ele chamava para o diálogo, para conversar paternalmente. Olha que coisa, né? Vem aqui, vamos conversar aqui, vem aqui para ouvir
né? Me explica o que vocês estão querendo, eu vou explicar o que eu também estou propondo, vamos chegar no acordo, a gente vai chegar no acordo, né? Ele nunca abriu mão do diálogo. Eu acho que também não foi uma coisa assim que ele chegou e falou assim, a partir de hoje ninguém mais vai comer. Não foi assim. Tanto é que fala 30 anos ali fazendo essa mudança. Foi uma coisa gradual. Então, não foi uma coisa assim, é uma ditadura. Não foi. Isso mesmo. Como diz a Rosiane, conversa no pé de orelha com carinho. Mas realmente foi, viu, Rosiane? Não foi aquela conversa, sabe que mãe fala assim, vem aqui, depois a gente conversa? Não, foi assim não, tá? Vamos lá que eu já me perdi aqui, peraí. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Então, ele estava mostrando o quanto aquilo era importante. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Então, olha que esperto, né? Ele levava esses seres para estudar em planos mais superiores, para aprender mais. Vamos lá aprender como é que é no plano superior para quando vocês estiverem lá. Aí imagina, né? A pessoa orgulhosa, eu vou estudar na melhor universidade do mundo superior, vou lá. Aí quando volta, tem que voltar falando a mesma língua, porque senão vão falar, mas você não aprendeu nada lá? Aí tinha que mudar, né, a ideia. Então, você vê que ele tinha uma qualidade habilidosa, né, de contornar o conflito. Então, é um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, né, porque deles é o reino dos céus. Então, ele tinha a qualidade do pacificador, do conciliador. Então, ele foi procurando alternativas para levá-los. Então, vamos fazer assim, você não está conseguindo me entender? Então, vamos lá, vou fazer uma excursão com todos vocês, vou pedir autorização numa esfera mais superior, vocês vão ser transportados para lá com toda a segurança, né, porque eles têm uma dimensão mais inferior, para vocês verem com o próprio corpo perispiritual deles, né, como é esse novo processo alimentar pela respiração, né? E aí ele foi, com isso, trazendo adeptos, que eles viram a coisa, eles ampliaram o horizonte, né? Viram um outro jeito de se fazer as coisas. Aqui nós falaríamos que isso foi uma estratégia, mas isso é uma superioridade dos métodos de espiritualização que ele usava, né? Então... Quando eu li esse capítulo pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus do céu, uma guerra no plano espiritual. Mas agora, se você olhar, cada capítulo desenvolve uma virtude. Tem uns que é da lamentação, cada um ele vai falando uma. Esse aqui, ele fala da grande virtude da paciência e da reconciliação. Aliás, nem da reconciliação, da pacificação. Da pacificação. Cada capítulo é uma virtude que ele vai trabalhando ali. Olha, tem uma parte aqui da agenda de luz, né, que fala que nas provações que suportas com paciência e naquilo que fazes com amor, a caridade perante os outros te mostra o retrato do coração. Então, em qualquer circunstância, porém, não te esqueças de que os opositores são filhos de Deus, tanto quanto nós, sempre credores de nosso respeito e consideração. Foi isso que o governador fez, né? Ele estava ali numa aprovação, que também era uma aprovação para ele poder fazer essa mudança, mas com muita caridade, com muita paciência, e principalmente vendo aqueles opositores como filhos de Deus, foi por isso que ele conseguiu. Você vê que ele em nenhum momento ele desceu ao nível da inquietação deles, da angústia, da agressividade.
da rebeldia, da impertinência. Ele não entrou na faixa deles. Mas poderia, né? Deu as dificuldades que estavam atrás. Pelo cargo que ele tinha, ele podia chegar e falar assim, não, vai ser assim, pronto, acabou. Quem quer, quer. Quem não quer, a porta da rua é a serventia da casa. Vamos embora. Um espírito mais superior, ele não vai fazer isso. Nunca vai fazer isso. Ele vai tentar, né? Ele vai tentar entender o que está ali e buscar alternativas. Então, ele vai buscar todas as possibilidades que ele tem. Todas. Aí depois ele vai falar no final qual foi a medida que ele tomou depois que todas as possibilidades tentadas nesses mais de 30 anos não surtiram os devidos efeitos. Aí ele toma algumas outras providências. Porque eu fico imaginando o seguinte, né, Margarete? Quando você obriga as pessoas a fazerem daquele jeito que você acha que é o certo, às vezes até realmente é o certo, né? Mas quando você obriga, as coisas não são feitas bem feitas, né? As coisas são feitas na obrigação. Agora, quando as pessoas compreendem que aquilo é para o bem, tanto delas quanto dos outros, né? Você faz com vontade aquilo. E um espírito elevado, o que ele quer? Ele não quer obrigar ninguém a nada, mesmo porque nós não temos o nosso livre-arbítrio. Sim. Né? A partir do momento que você entende, compreende aquilo que está sendo proposto, fica tudo muito mais fácil. Bem mais. Você vê que lição aqui é um dos capítulos mais maravilhosos aqui que existe desse livro. Aliás, todos são, né? Mas esse é especial, né? Também. Uhum. Aí diz assim, ante pausa mais longa, o André, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Até o André estava empolgado com a história do Lísias, né? Bom, aí ele explica. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Então, tem a governadoria, o Ministério da União Divina e o Ministério da Elevação. São os dois ministérios mais superiores hoje de nosso lado. Só que o da União Divina já estava nesse nível. A da Elevação precisou de 21 anos de trabalho para elevar-se ali, tá? Certo. Agora, lá, a alimentação dele já é por esses processos avançados da natureza e respiração. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados os processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análise e numerações, atingindo, por vezes, a imprudência. E era o Ministério do Esclarecimento, hein? Então, que demorou a ser esclarecido. Eram aqueles espíritos mais técnicos, calculavam mais, faziam gráfico. Então, eles levavam toda semana, semanalmente, para o governador, os gráficos, mostrando as dificuldades que estavam acontecendo nesse novo regime alimentar. As necessidades das proteínas e dos carboidratos. Então, eles entendiam muito da bioquímica do corpo físico, das necessidades do corpo físico, mas eles esqueceram, mesmo esses técnicos esqueceram, que eles não tinham mais o corpo físico, eles estavam num corpo perispiritual. E de corpo espiritual eles não entendiam nada de alimentação de corpo espiritual, mas eles apresentavam gráficos provando que eles estavam certos. E olha que interessante, né? Por que esses trabalhadores, né, do Ministério do Esclarecimento eram os mais teimosos, né? Porque eles eram espíritos dedicados às ciências matemáticas, então eles vivenciavam a realidade espiritual
mas os seus cálculos, né, de lógica mecânica exprimiam as leis da matéria, né, sem considerar as leis morais, espirituais, né, que ainda são combatidas no meio científico humano. Então, eles levam isso também para o plano espiritual, né? Essas pessoas mais de exatas. É isso, Margarete, você é uma pessoa igual de eu, né? exata. Igual eu. Igual né? eu. Você é uma pessoa de exatas, né? Será Então, que você é teimosa, Margarete? Sou teimosa. Então, acho que as pessoas de exatas são teimosas, porque tem que mostrar para eles que 2 mais 2 são 4, não tem jeito. Mas você sabe que esse desenvolvimento da racionalidade, o que desenvolve essa parte da razão, da racionalidade, o que é? Né? É aquela questão da proporcionalidade, tudo tem que ser uma coisa sobre a outra. Tem que ser tudo ali. Então, isso é um caminho também que ajuda. Que é necessário, são as duas asas, do conhecimento e da sabedoria. Só que tem que entrar no equilíbrio, né? Isso tem que entrar no equilíbrio. E é o que não estava acontecendo com eles lá. Não tinha o equilíbrio nisso. Eles não abriam a mente para ouvir nada diferente do que eles calculavam, o que eles analisavam, entendeu? E não é o que acontece com a ciência. A ciência ela só vai acreditar naquilo que ela consegue comprovar. O que ela não consegue provar, ela não vai aceitar aquilo de jeito nenhum. E é o que acontece no plano espiritual. Toda semana eles iam lá provando que eu acho que certo. Mas eu acho que está certo, porque conforme você tenta provar que você está certo, o outro tenta provar também que está certo, você vai chegar num consenso, né? A gente chega no consenso. Isso. Só que aquele diz assim, chegando à imprudência. Quer dizer, eles ficavam tão firmes na opinião deles que eles chegavam a passar dos limites, né? Não tinha vigilância aí. Não tem o bom senso, né? Bom senso, não tinha vigilância aí. Né? Quantos de nós não tem isso nas redes sociais? Você vai lá para a rede social atacando, julgando, criticando, falando mal das pessoas, escutando outros falarem mal dos outros. Então, qual é a frequência vibracional que a gente entra? Né? Desses espíritos que têm muito conhecimento intelectual, mas não tem o quê? O desenvolvimento dos sentimentos, da emoção, do equilíbrio emocional. Então, você tem que ter o bom senso, né? Você pode ser da ciência e ter o bom senso. Não, isso aqui eu não sei explicar. Se eu não sei explicar, não quer dizer que isso não exista, que isso não possa dar certo. Eu não sei explicar, mas vamos lá, vamos estudar, vamos ver o que a gente pode chegar, né? Qual o consenso? A gente não deve jamais fazer isso em redes sociais. Exatamente. Nem no físico, nem nas redes sociais. Porque a energia que a gente vai se envolver é tão pesada que volta para nós. Aí você fica debilitado, você fica com problema gástrico, porque pega na parte que está ligada ao mental, que é o chakra gástrico, né? Está ligado ao corpo mental. De todos os nossos corpos sutis, ele está ligado ao corpo mental. Então, você vai absorvendo isso para você. E você vai ficando o quê? Uma pessoa desvitalizada. Muito bem. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Puxa, está 4 horas já, acho que a gente não vai conseguir, hein? Não, acho que dá, sim. Vamos lá. Vamos lá. Onde eu estava? Aqui. O velho governante... A imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Ele respondia para todos. Ele olhava todos os relatórios que chegavam. Olha a atenção, o carinho. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, quer dizer, tentava colocar, né, o equilíbrio ali, formavam-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, que eram os que tinham aqueles mais desenvolvidos intelectualmente,
Os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenáveis manifestações. Ou seja, quando ele estava tentando resolver um problema ali, lá no Ministério da Regeneração, que ainda era departamento, começava uma rebeldia incentivado por esses técnicos do Ministério do Esclarecimento. O que eles faziam? Eles abriam a porta do umbral. Então, a colônia Nosso Lar estava recebendo ataque das trevas. Porque acaba abaixando a vibração, né? Porta, ela é uma porta vibracional, né? Aí ele continua assim: tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de Nosso Lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentavam invadir a cidade. Eram as companhias, as sintonias, aproveitando brechas nos serviços de regeneração. Quer dizer, eles abriam o campo mental com essas cisões, essas discussões, essas brigas, a brecha abriu, grudou, em que grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Então, faziam um processo clandestino para conseguir alimentos e bebidas. Contrabando de comida. Isso é pior que, vamos supor, não tem aqueles spas, né, que você vai para emagrecer e a pessoa faz contrabando, leva uns pacotes de bolacha escondido, né, pede para o outro comprar um chocolate. Estava acontecendo contrabando lá no plano espiritual, gente. Você viu, gente? Tem contrabando no plano espiritual. Lá em Nosso Lar teve, hein? Para conseguir as alimentações. Meu Deus. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Quer dizer, ele começou a receber informações do que estava acontecendo. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina. Você vê que ele trabalhava direto com o Ministério da União Divina, onde tinha os espíritos mais elevados da colônia Nosso Lar. E depois de ouvir o nosso mais alto conselho, que é o dos ministros, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Aí ele começou a dar algumas medidas. E aí teve que ser um pouco mais drástico, né? Teve que ser um pouco mais drástico, mas esse ser drástico não quer dizer que ele lutou, que ele foi grosseiro. Não. Não. Ele já estava há mais de 30 anos tentando, fazendo. Muitos se converteram, mas esse ministério aqui, esse departamento, eles estavam recalcitrantes, eles não queriam mudar em nada. Sabe aqueles seres assim, fala, eles são tão rebeldes, tão angustiados que você pode falar o que você quiser que eles têm uma opinião formada, eles não vão abrir mão disso, né? Então ele teve que tomar outras providências. Então ele diz assim: depois de ouvir tudo isso, aconselhados por todos, o conselho decidiu fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Por quê? Para não ter intercâmbio com os encarnados. Acabou o intercâmbio com os encarnados. Determinou funcionasse todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Então, aqueles que estavam assim, inconformados, rebeldes, né? Num nível já difícil, ele deixou eles fechados, porque precisava eles estavam contaminando os outros, né? Precisava proteger a colônia, né? Mas eles vão ser tratados, tá? Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou por mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores. E pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dados magnéticos a serviço da defesa comum. Se eles não estavam dando conta com a vibração, então vai ter que usar um método mais eficaz para impedir que o pessoal do umbral atacasse, né, a colônia. Porque agora ele já não estava só lidando com os que estavam ali.
Estava Ele lidando já com os estava cães de ampliando fora. e estava recebendo ataque das regiões umbralinas. Aí não podia. Então, ele precisou criar o escudo de proteção, porque ele não usava isso, não tinha Porque havido necessidade até então, e cortou todo tipo de comunicação que pudesse existir desses espíritos com essas zonas umbralinas. não podia mais ir até essas zonas umbralinas, porque eles Podia. iam para lá e pegavam o que eles tinham lá para levar para a colônia, aquela coisa toda, brecha vibracional, porque eles estavam vibrando baixo, aí conseguia ter o ataque. Aí tem horas que não dá, você tem que usar alguma coisa mais pesada, vamos supor assim, né? Um armamento mais pesado, mais né? drástico, vamos dizer assim. Aí ele diz assim: não houve combate nem ofensiva da colônia, mas ele não permitiu que a colônia fosse invadida pelo umbral, mas resistência resoluta. Então, aquele espírito que faz o movimento, é forte, é determinado nas suas decisões. Precisa ser feito isso agora, então tem que ser feito. Mas não usou em nenhum momento de violência. Às vezes parece contraditório, né? Parece Utilização de mecanismos tão ostensivos assim, numa colônia que a gente acha que é uma colônia de paz. Mas lembrando que ela não é uma colônia de espíritos evoluídos, é uma colônia, né, de transição, né? Vão para lá espíritos que estão num processo de regeneração, de mudança. Então, às vezes precisa de forças mais enérgicas, né, para proteção. Tem aquele livro Aconteceu na Casa Espírita? Sim. Que você vê que a Casa Espírita sofreu um ataque. E ela tem a sua proteção espiritual, tem os guardiães, os vigilantes da porta da casa. Mas o que acontecia? Esses seres que estavam dentro da própria casa, invigilantes, se achando mais superiores do que os próprios espíritos, se achando melhores do que os outros médiuns, abriram brechas. E a espiritualidade deixa acontecer. Mas eu não estava protegida a casa? Estava, mas vocês não estão dando o retorno do negócio. É a mesma coisa que a sua casa. Você não faz oração, você não faz estudo, você não procura se melhorar, aprendendo mais. O que acontece? Você abre a porta e deixa as trevas entrarem. Aí a espiritualidade não tem, ela até tenta te ajudar, mas você não consegue nem ouvir. Não consegue. Então aí você parece que está desamparado, mas não está desamparado. Você que não está ouvindo o que eles estão te passando. Porque a sua frequência vibra numa outra estação de rádio, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da natureza, da atmosfera, desculpa, por meio da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. O perispírito consegue absorver isso. Diferente do corpo físico. Tá? Então, por 6 meses, ele introduziu um novo sistema ali de alimentação. A colônia ficou, então, sabendo que o que vem a ser a indignação de um espírito manso e justo. Ou seja, a postura de um espírito pacificador. Ele é pacificador, mas justo, né? Fim do período mais agudo, passando a crise, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento, aquele dos técnicos, que tem as opiniões formadas, os imprudentes ali, reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Então, começou a melhorar esse ministério também. Eles viram que, por 6 meses, fez esse novo serviço de alimentação, deu certo. Aí, o Ministério do Esclarecimento viu que eles estavam errados, né? Então, e aderiu. Houve nesses comenos regozijo público, uma alegria geral. E dizem que, em meio dessa alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. Então, ele, dever cumprido. Realização. Era necessário ser feito, né?
Ele se sentiu ali que o dever que ele cumpriu, todas as medidas, ele estava com o coração aquietado, feliz, porque tomou as medidas que deveriam ser tomadas, né? A cidade voltou ao movimento normal. Ai, O Departamento da Regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra dos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Então, nesses 2 ministérios, além desses processos de respiração, de água misturada em elementos solares, eles ainda recebem alguns alimentos mais grosseiros. Que a gente vê em muitos livros que falam, né, de uma sopa, de um suco, alguma coisa assim, frutas, né? Mas que isso não é para todos, não, é só para aqueles que estão se ambientando ainda, né? Para você ver que ele não foi drástico, tirou de vez, mas ele, como ele diz aqui, ele ainda introduziu algum pouco dessa substância, mas trazendo a que é necessária para eles também. Exatamente. Que ia colocar, né? Então, demais... Marvin e Rosiane, não tem churrasco, não tem também doces e sorvetes, tá, Ana Maria? Não churrasco, tem. Nada disso. Não tem nada disso, tá? No máximo uma sopa, um caldo, umas frutas. Vai se acostumando a tomar sopinha aqui, porque lá é o que tem. Isso. Nos demais, há somente o indispensável. Então, a governadoria, como ele falou no começo, ele é que distribui, então ele distribui toda a alimentação, só aqueles 2 ministérios do auxílio da regeneração recebem algum alimento de ordem material, semelhante à ordem material, né? Porque é plasmado, né, pela espiritualidade isso. Isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade, ou seja, ninguém come para ficar empachado. Né? Que é o necessário, né? Necessário. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador, que eles achavam que era uma impertinência dele, as medidas que ele tomou, representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Quer dizer, o Lísia sempre deixava o André Luiz, no final de cada capítulo, refletindo. Nós também, né? E nós também, né? E qual será que foi essa reflexão de hoje, né? Que a gente pode tirar aí dessa história toda, hein, Margarete? Eu refleti o seguinte, né? Que a nossa conquista evolutiva é fruto do quê? De sacrifício, de trabalho, tanto na Terra quanto na vida espiritual, sim, né? Somente aqueles nobres espíritos que já alcançaram patamares mais adiantados, né, é que conseguem nos ajudar nesse trabalho incessante de progresso, gente. É isso que eu vi, porque, olha, outro governador como esse, com essa paciência aí, como diz, paciência de Jó que ele teve, né, com tanta coisa contra, ele lá se manteve firme, né, porque ele sabe que, né, eu acho que ele já passou por isso em outras colônias. Já passou. Né? Então, o que eu vejo assim, que a paciência dele, o processo de conciliação dele, né, nos mostra assim que a espiritualidade também tem isso com a gente. Mas eles ficam assim, ó, isso não é bom, isso não está correto. Eles ficam tentando mostrar para a gente, através de livro, através de palestra, através disso. Mas chega uma hora que a gente está recalcitrante, a gente não quer sair dessa posição. Aí vai ter que ser preso. Aí vai ter que ter coloca o choque na muralha lá, né? Na muralha e vai ter que agora, ó, você vai aprender pela dor. Exatamente.
Ah, meu Deus do céu. Estão querendo ter caldo de mocotó. Caldo de mocotó, você já viu caldo verde, chamate com biscoitinho amanteigado. Ai, caldo verde bem reforçado. Não, porque vai calabresa no caldo verde Pois é. reforçado, costelinha. Vai comendo por aqui enquanto você pode, tá? Porque depois não vai ter, não, tá? Chamate também, acho que não, mas um chazinho acho que deve ter, sabe? Porque é uma Pode coisinha ser, Roseli, básica. pode ser. Paciência de Jó. Daí a dor entra como um processo mesmo. Né? Não tem jeito. Aí eu estou tentando no amor, estou tentando mostrar para vocês não estão, vai ter que ser na dor mesmo, né? E aí o que acontece? A gente aprende na dor, né? Não tem jeito. A Vanessa diz assim: não acredite em nada que não exija trabalho, dedicação, empenho, renúncia, né? Tudo tem um esforço, né? Então, aquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Tá muito fácil, é porque não está sendo feito certo. Você vê que pela postura do governador, esses desafios também fazem parte do processo evolutivo dele, porque ele ainda não é um espírito de luz. Não. Assim, Cristo, ele está em aprendizado. Então, ele também recebe tarefas difíceis. Eu acho que ele estava em prova, né? Em provação. Vamos ver se ele vai desistir. Também. Ah, não quero mais. Não quero mais ser governador dessa colônia, não. Então, ele foi lá para o curso, ele fez o curso, ele aprendeu. Falei assim, bom, então agora você vai ser designado para ser governador da colônia Nosso Lar. Só que nós vamos te avisar. A colônia está começando. Quer ir? Então, quer ir? Quero. Vai. Aí depois... Ai, o negócio tá difícil, queria tanto voltar, mas não vou voltar, não. A Ana Maria, ela já até tomou uma caneca de sorvete de banana. Então, já para garantir, né? Vai tomando aqui, né? Vai aproveitando aqui, porque depois não tem Depois não vai ter mais lá, não. Conseguimos fazer um capítulo, hein? Consegui, mas esse foi bom, né? Esse foi ótimo. Aprendemos que a gente tem que começar a desapegar agora para não ter que chorar depois, hein, gente? Começa desapegando aí com essas coisinhas pequenas, que é comida, né? Coisinhas assim. Agora, para o próximo capítulo, Margarete, o capítulo 10 vai falar no Bosque das Águas. Você falou, né, daquelas águas dançantes. Será que vai falar alguma coisa nesse sentido, né? Por quê? Um capítulo dedicado à água, né? Qual a importância da água? Vamos saber no próximo. Não, ainda não é o da água, o próximo? Do Bosque das Águas? É o próximo, não é? Não, nós estamos em qual? Peraí. Não. Nós estamos no 9. É o 10 é no Bosque das Águas, então. Um capítulo maravilhoso também. Qual a importância da água no plano espiritual, né? Será que ela tem a mesma importância aqui? No próximo estudo do Livro dos Espíritos, que é sempre no primeiro e no segundo sábado de cada mês. Do Nosso Lar, não Livro dos Espíritos. Do Espírito, oh meu Deus do céu. É que entra tudo, né? Do Nosso Lar. Sem ser essa semana, na outra, sem ser a próxima, na outra, já estaremos aqui de novo com o estudo do Nosso Lar. Aí é 2 seguidinhas. Exatamente. Quando mudar alguma coisa, é por alguma coisa externa, né, Margarete? Alheia à nossa vontade. Né? Alheia. Aí, como foi no caso desse mês, né? Mas a gente avisa, tá certo? Foi muito bom. Gostei muito. O Marcelo já mandou as ararinhas aqui. Vamos lá, Roseli? Já mandou? Vamos para as nossas ararinhas, então. Eu vou falando aí. Você já está com as tuas ararinhas aí? Já. Gente, tudo bem aí? Entenderam bem a lição de hoje? Já entenderam como que funciona a alimentação no plano espiritual? Eu acho que não gostaram muito, não, viu? Mas tudo bem. Vamos lá. Primeira ararinha, Roseli, capricha aí, do Moisés. Do Moisés. Então, vamos lá. Moisés, entender-se consigo mesmo é buscar no fundo de si forças de paz e compreensão, ter convicção de não se abalar por nada, estar ciente de possuir um amor que anula as pressões indesejáveis. A próxima é do Marvin, Margarete. É o Marvin. Vamos lá, Marvin. Ser positivo não significa que você nunca terá pensamentos negativos. Significa
que você não permitirá que esses pensamentos comandem a sua vida. Muito bem. Sônia, a sua ararinha. Quando você se dedica a fazer o bem e a se entender com todos, isso cresce e preenche lugares no seu coração, não deixando espaço para as intranquilidades. Agora, para Ana Maria, que está tomando um sorvetinho de banana, e aí ela vai escutar a Arinha com um sorvetinho de banana. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil. Ver que Ele está no comando e tem um plano para a nossa vida, faz a caminhada valer a pena. Olha as vontades. Olha as vontades. Ó, vamos lá para o Paulo. Não pense que a felicidade é uma quimera, Paulo. Ela existe, mas não pode ser alcançada de uma vez. É preciso ir galgando degraus e melhorando-se aos poucos pelo trabalho e pelo amor, né? Vamos lá para a Rosana agora. Rosana, se há paz em seu interior, haverá luz em seu caminho. Agora para o Rafa. Rafa, olha só. Deus não teria posto em você faculdades preciosas, habilidades, forças e poder infinito de pensar e vibrar se não fosse para usar realmente, viu? E quando você usa isso em proveito próprio, mas em proveito dos outros, aí o negócio fica melhor ainda. Lúcia Helena, Margarete. Lúcia, em meio às tempestades, nunca está... Peraí, deixa eu ler aqui. Em meio às tempestades, nunca estaremos sozinhos. Jesus está no barco. Olha aí, Rosiane. O Marcelo mandou aqui, da Rosiane, a minha amiga do café. Olha, ele já colocou assim, Rosiane, minha amiga do café. A sua ararinha diz o seguinte, um sorriso sincero atrai o bem e afasta o mal. Uma ararinha pequena, mas muito objetiva. Isso aí. Vanessa agora, Margarete. Vanessa, a vida é hoje. Já que estamos de passagem, vamos deixar boas pegadas. Agora da Aida. Dentro de você estão todos os instrumentos de progresso. Use-os como fazem os bons profissionais. Agora, Rosimeire, vamos lá. A melhor companhia é aquela que te aceita do jeitinho que você é. Vamos lá. Agora, uma ararinha para Érica. Mas eu vou também mandar uma ararinha para Dona Icleia, né? A Dona Icleia é a sogra da Érica, então eu queria pedir para todos vocês muitas vibrações para Dona Icleia, né? Que ela tá internada, então a gente vai mandar assim muita vibração para ela, né? E a ararinha da Érica diz o seguinte: gerencie bem os seus pensamentos, emoções e projetos, né? Eu acho que esse é direcionar, né, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, viu, Érica? E para Dona Icleia, Margarete? Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Exatamente. Então, força, Dona Icleia, força para a família toda, né? Agora, Margarete, tem gente que vai ouvir depois o programa. Eu queria tanto uma ararinha, não tiraram uma ararinha para mim. Essa vai especialmente para você. Fala aí, Margarete. Acreditem nos seus sonhos, na sua força, no seu potencial. Você pode tudo, só não pode desistir. Ai, meu Deus do céu, essa ararinha foi boa, hein? Vai ser para a semana mesmo. Para a semana. O Marvin aqui. Tiramos para o Marcelo. Marcelo? É o Marcelo, vamos lá. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. Plante o melhor de você. E o semeador saiu a semear. Outro dia a gente estava conversando sobre essa parábola, né? Aí a gente falando, né? Mas que semeador, né? Vai semear no meio das pedras, no meio né? Que coisa, no meio do espinho. Ele tinha que saber, ele é semeador, tinha que semear em lugar certo. Sim. Aí depois a gente começou a parar e pensar, não, e se naquele meio da pedra lá tem uma terrinha
que consegue germinar, a gente tem que semear em todos os lugares, né? Como semeador, a gente tem que semear em todos os lugares. Não interessa se é na pedra, se é no espinho, porque de repente pode acontecer de uma daquelas sementinhas da palavra, do teu carinho, do teu amor, do teu trabalho, gerar fruto. Então, tem uma plantinha, Roseli, que ela ficava só na terrinha. Eu falei, poxa vida, depois que morreu aquela flor, aquela folha lá, aquela plantinha, a raiz ficou, eu falei, continuei pondo água. Aí um dia eu olhei para ela, vinha vindo um pontinho verdinho, assim, quase imperceptível. Aí eu peguei o óculos para ver, porque não estava nem chegando aqui, era um rabinho dela que estava vindo, né? Hoje ela já está desse tamanhão. Então, né, tem muitas fotos na internet, e uma vez nós fomos viajar e nós vimos em loco, né? Um terreno assim, cheio de. O terreno cimentado, todo cimentado. E aí, no meinho, assim, tinha sabe, uma frestinha no cimento, uma plantinha ali nascendo naquilo. Então, que coisa mais bonita do que essa, né? Naquele cimento, naquele pedregulho, nasceu uma flor. Não Né? tem aquela Isso história? Tem muito disso na internet, né? Mostrando que a gente tem que ter força de vontade, né? Persistir nas coisas. Não tem aquela história da mulher que andava de trem e ela ia jogando um monte de coisa na estrada? Aí perguntaram uma vez por que ela jogava. Eu falei assim, não, estou jogando umas sementes. Aí, depois de um tempo, quando passou, aquele campo estava todo florido, né? Olha aí, né? Então, vamos semear. Cada um fazendo a sua parte. Vamos semear. O Moisés, né, falando, muito obrigada pela ararinha. A Rosiane também, linda, obrigada. Gratidão, amigos. Saudade gigante de você, para o Marcelo, né? Porque ele colocou aqui para minha amiga do café, né? Então, ela mandando recadinho para ele. A Rosana, obrigada pelo programa de hoje. Foi bom, né? Eu acho que foi muito bom o programa hoje, viu? Foi. E a hora, minha filha. Vamos embora. Moisés está trabalhando e deve estar te esperando lá para trabalhar, hein? Tá, né? Vamos lá, então. Margarete, mas eu ainda vou fazer o processo da alimentação primeiro. Ah, então, mas só de luz, tá? De luz, de sol, tá? Você já é um espírito evoluído, você não precisa. Sim. Falta muito. Muito. Grande beijo gente, a todos brigadão, vocês. Hein? Por tchau, todos, tchau. pelo carinho, pelo cuidado de estarem aí com a gente. E até terça-feira, com Se Liga na História, às 20 horas. E no próximo sábado, nós temos convidado. Fala aí, vai ter convidado. Tá. Mas não vou falar quem é, não. O pessoal vai ter que ficar olhando na internet, no Face, para saber quem é que vai vir conversar com a gente no próximo sábado. Rosiane, estarei lá no Leal segunda-feira. Eu também estarei lá no Leal segunda-feira, hein? Estaremos todos juntos. Todo mundo lá. Tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau.